Fala, fala, meu cria, tudo certo? Hoje aqui no Nó na Madeira, The CriaCast, 8º episódio. Vambora. Graças a Deus, primeiramente a ele. Segundo, ao Iago. Já não esquece de se inscrever no canal e se inscrever lá no Instagram do Nó na Madeira, seguir todas as redes sociais. Hoje eu tô com o Peri, nosso monstro. Como é que tu tá, Valeu, meu irmão? Tudo rei. certo? Graças a Deus, bem você? Tô ótimo, melhor agora com a tua presença, cara. Pô, legal. Veio aqui trazer um pouco de informação, falar com a gente, contar um pouco da sua história, cara. Quero saber. De começo, se apresenta aí, pô. Qual o seu Instagram, nome, tudo certinho. Eu sou o Peri de Paula, né? Eu tenho meu Instagram, Peri de Paula, e tem também o Balanço do Samba, que mais pra frente a gente vai falar, né? São os Opa, com dois, certeza. né? Tenho 60 anos, sou motorista escolar, compositor, cantor, sou mecânico em máquina de lavar, sou eletricista, a gente corre tudo, meu rei. Tá nos corre, com Isso aí, certeza. Tem que ser isso cria. aí, Se é cria, tá no corre, papo com reto. Tu certeza. é cria da onde, mano? Eu sou cria do Jardim Botânico. Brabo. Junto com o Rafael também, né? Rafael Soares. A gente vai falar do Rafael Soares mais pra frente. Com Grande certeza. garoto. E aí, cara, eu gostaria de saber, mano, como é que foi essa tua jornada pra tu chegar até aqui, tanto com a música quanto com os corres que você faz pra manter em paralelo a música ativa na sua vida. Bom, vamos começar na música. Eu sou filho de músico, né? Meu pai, ele tocava instrumento de sopro, tanto que lá na minha casa, meu pai já é falecido, tem um sax tenor, um sax alto e um clarinete. Estragando lá em Desses casa. três eu só conheço o clarinete. É, No restante, porque você falou saxo, aí eu só lembro do saxofone. No restante eu que não... tem o sax tenor, se eu não me engano, o sax tenor é o grandão Uhum, e o sax alto é o pequenininho, uhum. né? Aí clarinete é aquela flautinha Clarinete, preta, né? isso. Sei. Pelo que falam, é a mesma escala da flauta transversal, Ah, sim. tá? E meu pai, né, tocava instrumento de sopro, nenhum filho tocou o instrumento de sopro dele, infelizmente está estragando lá em casa, né? E minha mãe e meu tio, eles tocavam pandeiro, né? Até meu tio tinha o nome que eles cantam de sereno. Diz que ele, às vezes, gostava de tomar umazinha, né? Pegava o pandeiro e ia pela rua. Vem chegando a madrugada, ô, o sereno vem caindo. Cai, cai, sereno devagar. O meu amor está dormindo. Né? É. O apelido dele é Sereno. E meu pai sempre, Não, mas que né, maneiro, calma aí. Ele bebia, tomava uma, tomava. curtia, e E a curtição dele de gastar, digamos assim, a onda dele era o tocar pandeiro pandeiro. pela madrugada. Isso, E por isso. isso E que o. cantando, cantando sereno devagar. Aí o nome dele era. O vulgo dele era Sereno. Sereno, Cara, que sereno, maneiro, sereno, cara. sereno. E aí, é, teve meu pai, né? Ele sempre ensaiava o saxofone, né, no quarto, lá no quarto. E a gente, detalhe, a gente tinha que abaixar a televisão para não atrapalhar ele. Ou seja, a gente, Não né, assistia não, TV. não assistia a TV. E eu me lembro muito bem da primeira vez que eu peguei o pandeiro. Ele comprou um pandeirinho para minha mãe, um pandeiro até verde, está até na minha memória agora. Aí nós chegamos da visita dos minhas tia, que moram em Santa Cruz, né? Hoje em dia só meus primos, né? Minha tia já faleceu. E meu pai pegou, se eu não me engano, o sax Sim. para tocar. E na época era samba canção, bolero, né? E Só ele, as clássicas. isso. Aí ele começou a tocar. Aí eu peguei o pandeiro, agora o negócio de idade eu não me lembro, só que eu era muito novo. Aí eu peguei o pandeiro e comecei, né, a acompanhar ele. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. E tava dando certo. Ele não chiou, né? Porque eu tava no ritmo. Aham. Aí a minha mãe viu, né? Minha mãe viu e chegou, né? Me ensinou, né? Em vez de eu fazer assim, né?
Aí começava a bater 1, 2, 3, 4, 1, 2, Cara, 3, eu 4. já tive aula de pandeiro e eu não pego esse 1, 2, 3, 4 por nada. Não sai, não sai. Não sai por nada. Não consigo. No Eu tenho início, dificuldade demais. no início é difícil, porque pô, quando você consegue fazer 1, 2, 3, você vai devagarzinho. Quando tu consegue, né, fazer 1, 2, 3, você quer acelerar. É aí que você erra. É né? pior que é verdade, cara. Aí depois, né, aí ela chegou depois, né, que eu peguei isso, ela me ensinou a marcar, né? A marcar com o dedo, né, embaixo do fazer tum, dum, né, tum, né, e ia marcando. Cara, tem pandeiro aí, Iago? Tem pandeiro? E uma falha minha que eu não trouxe o meu. Não, pandeiro não, só tantã que tem aqui. Só tantã. Tá, eu esqueci meu pandeiro. Não é nem que eu esqueci, eu vou te ser sincero. O meu filho foi tocar ontem e pegou o pandeiro emprestado, que eu uso. E já sabe, pandeiro. filho. Isso. Deixa as coisas largadas. Isso. Aí foi aí que, né, a música, né, já tá no meu sangue, né, já tá no sangue. Aí depois... Ela te ensinou a fazer a marcação, né? A marcação, com o dedo, que eu também não sabia que isso existia. Tem a marcação. Não fazia ideia. E aí eu, né, tomei gosto pelo instrumento. Meu pai tentou me ensinar a tocar clarinete, né? E não deu certo. Só estresse. Isso, só estresse. Aí no colégio, né, eu já estava já na 5ª série, teve um festival. E... Cara, eu acho engraçado que o pessoal que vem aqui sempre acaba tendo uma história com o colégio. Ainda mais música. Não, que no colégio tinha teatro e eu fazia teatro. Não, que no colégio eu fazia isso e aquilo e tocava um instrumento. Sempre quando tem a história de um músico, tem alguma coisa na escola, uma basezinha que começou. Eu acho incrível, cara. Aí tinha uma rapaziada que tem um festival, fizeram uma música, sabia que eu tocava pandeiro na época, né? E eu fui lá, toquei o pandeiro, falei, ô, cadê Jurupinda? Ai, ô, cadê Jurupinda? Me lembro até hoje. Ô, cadê Jurupinda? Ai, ai, ai. Aí toquei lá. E já tocava cantando? Já? Não, aí eu só tocava. Aí a professora de música, ela dava aula num colégio lá em Copacabana, Castel no Ovo, e também tinha um festival lá. Aí ela chegou, me levou do Camilo, né, onde eu estudava, me levou para o Castel do Ovo. Aí lá eu toquei também. E... Mas aí foi tipo, você saiu do seu colégio, fez a apresentação, aí ela viu que você tocava bem e quis te levar para outro colégio que não era o seu, né? Não. Tá, aí eu participei também. Tá? Eu não me lembro se ganhamos ou não ganhamos. Ah, então era tipo uma competiçãozinha de apresentações, né? Sim. E aí, sabe, fui tomando o gosto pela música, e... Mas nessa época era só pandeiro? Era só pandeiro. Aí depois teve uns vizinhos lá que fizeram uma música também para uma escola de samba lá chamada Força Jovem, lá perto, que até não existe mais. Cara, então o Jardim Botânico é um berço de escola de samba, né? Então, lá tínhamos... tem muita gente que sai de lá. Você já falou tem você, tem o Rafael, tu falou desse cara aí e outras pessoas já... Tem bastidores, você deu exemplo. Tem o Samurai, tem o Igor Sorriso, que hoje está no Salgueiro. Igor Sorriso, a gente tocava num bar lá, ele ficava sentadinho lá, de vez em quando. Eu acho que, se eu não me engano, ele também arranhava no pandeiro. Aí o pessoal, né, desde novinho ele cantava, deixava ele cantar. Foi levando e hoje é esse monte que tá aí, tá? Tem também o Zé Antônio, tem muita gente boa lá no Horto. Sorte tem muita bravo. gente boa lá no... Thaís Samavigro, monstro. E até o pai da Thaísa... E essa rapaziada mais nova que você viu crescer? Todo mundo crescendo? A Thaísa, né? Então tu é pai de todo mundo aí. Todo mundo deveria te dar com saudação. O Rafael que esteve aqui, ele até chegou, falou do Vagalume lá, que eu tava Grupo de não, isso é o samba bloco. No bloco, isso, lembrei. ele tava
eu tava cantando, né, com o meu cavaquinho, tô vendo o cavaquinho todo errado lá atrás. Eu falei, quem é esse? Que é isso, meu Deus do céu? Cantango que tá... Cantando, doido pra... Aí quando acabou, né, eu cheguei, fui que nem um louco atrás, quando eu vi era o Rafael. Caramba, eu xinguei muito ele, muito ele, muito ele. Mas Levou na esportiva. ele levou na esportiva e se empenhou, né? Aí um ano depois, quem é que tava tocando cavaquinho me acompanhando? E acompanhando bem, né? E acompanhando bem. Rafael Soares. Rafael Soares. E depois, com o tempo, né, eu criei um grupo, né? Criei não, né? Um grupo que eu já tinha, né? Sim. Que eu já tinha, mas só que tinha acabado. Você tinha comentado que foi você estava terminando um futebol, né? Isso, é que eu trabalhava na ECAD na época e a gente jogava uma pelada lá no Carioca Esporte Clube. Ainda tem esse Carioca Esporte Clube? Tem, mas só que hoje eu acho que só o nome, tá entendendo? Só o nome Não tem tem algumas nem atividades, futebol, né, não. E hoje virou academia, a Smart Fit tá onde era a quadra. Onde entendi. o qual até eu vou lá na Smart Fit, tem 10 anos. Aí, não sei se estou fazendo propaganda aí, não sei se... Não, cara, aí, Não, pode relaxa. falar. Qualquer coisa coloca um Isso. bip, mas eu acho que não vai nem precisar. Aí, nós acabamos o futebol, aí descemos, né, para tomar um gelol. Aí eu vi tinha um grupo de pagode lá, o cantor cantava voz de Jorge Aragão, sabe? E eu tô olhando assim, eu conheço esse cara, eu conheço esse cara, eu conheço esse cara. E quando acabou, deu intervalo. Aí, deu intervalo, eu fui lá, perto, eu não sei de onde, ele olhou para Peri, eu sou o Marcelo, que ele era cabeludão, né? Uhum. Aí depois, pô, a Passa o gente era tempo. mulher muitos anos depois, e já tava gordão, careca. Eu sou o Marcelo Giardino, Marcelo. Aí eu cheguei e falei, pô, também canto, não sei o que ele tinha um cara que auxiliava ele na noite. Na noite, né? Mas só que quando ele começava a cantar, o pagode caía, tá vendo? Aí não dá, Aí quebra, pô. Aí o Marcelo chegou e falou, Peria, vê aqui essas músicas aqui, vê se tu conhece alguma, escolhe duas pra tu cantar. Aí eu cheguei, escolhi duas músicas, ele chegou, voltou, cantou acho que umas 3, 4 músicas. Mas aí você cantou sozinho ou junto com ele como segunda voz? Não, cantei sozinho, filho, sozinho. Maneiro. Aí, Então era tipo, tá tocando o principal, que é ele, dava o descanso, aí você... Aí quando ele voltou, tipo assim, eu dei uma canja, né, né, que a gente fala, aquela dá uma canja. Eu cheguei, ele me chamou, fui lá, né, toquei lá, cantei lá junto com o grupo. Aí eu desci do palco, aí acabou, né, vamos botar assim, o segundo set. Aí eu fui lá, falei com ele, né, porque eu me despedi. Aí ele falou, pô, depois eu queria falar com você. Nós marcamos, eu fui lá na casa dele, ele me perguntou se era interesse meu a participar do grupo. Eu falei, claro que sim. Então, na época, você não tinha... Você cantava em algum grupo ou algo do tipo? Não. Não fazia nada relacionado à música? Só eu fazia a segunda... Né, nessa época, eu fazia a segunda voz do meu compadre nesse bloco, né, que o pai da Thaísa, né, era compositor, né, eu fazia a segunda voz e na primeira passagem sem bateria, eu fazia o pandeiro. Né? Eu fazia o pandeiro, né, de acompanhamento e depois ajudava ele na segunda voz. Né? Era só isso. E eu cheguei e falei pro cara lá que eu cantava. Eu acho que cantar, que eu cheguei e cantei as músicas legais. Ele me chamou para participar. Né? E aí foi aí que a minha vida, né, assim, que antes era pagodeiro, mas só que eu não sou pagodeiro. Tem muita gente, eu não sou pagodeiro. Eu sou sambista. Tá, né? Certo. Eu sou sambista. Aí, ali começou... Pra quem não sabe aqui que tá assistindo com a gente, qual a diferença entre o sambista e o pagodeiro? O pagode é mais aquela música melosa, né? Tem muita gente, né, fala que é aquele mela cueca, né? Meu pai falava direto isso. E o samba é aquele mais... algo mais carnaval, né? Feliz. Isso. A coisa mais pra frente, tá entendendo? Mais pra frente, né?
Mais ritmada. Isso, mais ritmado. E até, sabe, que a minha, vamos botar assim, a minha origem, né? Quando eu comecei mesmo foi no samba enredo, como eu falei. Tanto que eu falo, né, que eu toco, né, eu tenho esse meu grupo de samba, né? Mas o que eu gosto mesmo é o samba enredo. É o samba enredo, que infelizmente eu tenho uma história, sabe, que eu gosto muito de música, sabe? Mas só que os bastidores da música, sabe? Muita gente fala isso, É cara. cruel, sabe? É cruel. É ingrato, sabe? É ingrato. E eu tenho uma mágoa, sabe? Eu tenho uma mágoa muito forte, certo? Muito forte que na música, certo? E no samba enredo, tá entendendo? No bloco, Muita panelinha. sabe? Eu levei durante 10 anos, mais de 10 anos, um bloco aqui nas costas. E quando o bloco não era nada. E quando esse bloco, sabe, começou. Hoje é um mega bloco. E quando ele começou, eu cheguei, sabe, eu desfilava cantando no chão. Sabe, no chão, com aqueles microfones, sabe, ruim, tá entendendo? Você não chegava, sabe, não conseguia equalizar a tua voz. E o bloco foi crescendo, aí foi para um trio elétrico, sabe? Quando ele começou a crescer, teve uma vez, o bloco já tinha mais de 10 anos. Eu em cima do trio elétrico, é a maior mágoa que eu tenho na minha vida, na música. Eu, em cima do trio elétrico, chegou uma produtora, diretora, sei lá. Não vou nem citar nomes, que eu acho que não vale nem a pena, eu também não vou dar palco. Isso. Ela chegou e falou assim, olha só, tipo assim, o presidente pediu para ficar no palco só os cantores. Aí eu falei assim, mas eu sou o cantor, sou o cantor do bloco. Ela falou assim, eu tô aqui há 10 anos e nunca te vi. Eu me senti um nada. Eu fui o primeiro samba que esse bloco levou para a rua. Quem ganhou fui eu, cantando o samba do compositor, né? O Magrelo, que o nome dele é Alexandre Fonte. Foi o cara que me tirou, sabe? Eu tinha parado, me tirou, Alexandre Fonte. Ele ganhou o primeiro ano. Calma aí, só pra deixar claro pro pessoal, você tinha parado, mas aí o pessoal não sabe o quê. Eu tinha parado do samba enredo, né? De samba enredo, porque eu perdi um samba, sabe? Que nem um samba ganho numa escola de samba. E, né, eu falei, quer saber de uma coisa? E a escola de samba, você perde tempo, né? Você perde tempo, você gasta muito dinheiro. Para levar a torcida para... Para às vezes um presidente não vê nem metade do trabalho que você fez e não te dá nem... Não. Aí eu perdi esse samba, sabe? Falei assim, nunca mais eu vou fazer samba enredo. Mas 5 anos depois chegou esse Marcelo, né, o Alexandre. Aí ele falou que tinha feito uma música pro Vagalume. Mas aí, calma aí, só um minuto antes de a gente voltar para a história de como você começou a cantar com um grupo de pagode. Você teve esse arrependimento e aí eu nunca te vi aqui, aí você saiu? Tá. Aí eu cheguei, né? Ela falou que nunca tinha me visto. Eu não tinha nada que falar com ela. Pô, esse bloco tinha 10 anos. Era 10 anos que eu estava ali no bloco. Uhum. Aí eu cheguei e desci, com quem eu vou falar? Eu vou falar com o presidente. Cheguei e fui falar com ele. Ele simplesmente chegou para mim e falou assim, Pera, eu falei, pô, a garota lá chegou, falou que você mandou ficar lá em cima só os cantores. Aí ele falou assim, mas você não ensaiou. Eu olhei para a cara dele. Por vir cantando há 10 anos. E eu não ensaiei. Aí eu cheguei e falei, eu tenho um grupo de samba. Quando tem ensaio, eu aviso a cada integrante que vai ter ensaio. Alguém te avisou?
Mas só que a minha parte lá no trio elétrico era só cantar samba enredo. E samba enredo é só eu vou pedir o tom pro cavaquinho, o cavaquinho vai me dar o tom e a bateria. Vai acompanhar o cavaquinho. Isso. Agora, né, se eu for cantar música de Ivete Sangalo, não sei o que, pai bola, aí sim né, vai entrar uma banda, né, como eles fizeram, que com o tempo, né, eles formaram uma banda, e essa banda, eu cantava o samba enredo, e a banda cantava por outra parte. Por outra parte. Então, né, e todo ano eu fazia isso. Aí chegou, mandou eu desci, aí eu cheguei, fui para minha casa, tirei o abadá, chorando. Aí na época, né, foi logo assim do Facebook, eu sentei em frente ao computador e essa é a tristeza aqui, sabe? A ingratidão, ingratidão. né? Ingratidão. E você ainda você não continuou cantando lá, né? Não, ingratidão. E eu acho, sabe, uma coisa que eu acho como é que me foge agora a palavra? Mas, sabe, as pessoas dão valor a quem começou aquilo. Entendeu? Tipo assim, pô, eu cantei o primeiro samba do bloco, sabe? Teve o primeiro, né? Embora que eu não fui compositor, mas o compositor também, tá entendendo? Parceiro também, seu. Isso, tá entendendo? Mas só que, infelizmente, né, com o tempo, infelizmente, o dinheiro fala mais alto. Fala né? mais alto. Aí se esquece de quem é que nem você cria um filho. Você chega, o filho nasce, né? Você passa maior perrengue, né, para criar aquele teu filho. Aí o teu filho cresce, né? Você cresce. Aí chega lá em cima, ele né, se torna um cara bem-sucedido, tá entendendo? Aí ele esquece daquele cara que trabalhou para ele poder estudar, né? Tem vez deixou de comer para dar comida a ele. Aí ele chega, pô, ele tá lá em cima, tá coisa, ele chega e joga aquele cara no asilo, sabe? A ingratidão. Então, eu tenho essa mágoa, sabe? Essa mágoa com... E dá pra entender, cara, dá pra entender, pô. Ainda mais pra um artista. Você tá 10 anos em um projeto e alguém chegar do nada, alguém que nunca apareceu lá, tá ali lá e fala que você não tá nem há 10 anos ali, pô, qual é? Ela falou, eu tô aqui há 10 anos, eu não tinha mais nada. O que eu tinha pra falar pra ela? Eu me senti um nada. Desculpa as pessoas, me senti um merda. Nada, cara, fica tranquilo. Eu me senti um merda, eu me senti invisível pra ela. Todo esse trabalho, todos os shows incríveis que você fez. Teve uma vez eu estava em Minas, em São João del Rei. Eu saí de Minas para poder vir cantar no bloco. Vim com a minha família. Eu privei a minha família de ficar mais um tempo em Minas para poder cantar para o bloco. O que eu ganhei com esse sacrifício? Nada. Ganhei ingratidão. Em troca, ganhei ingratidão. Verdade, cara. Nada. Mas só que... Aí, depois disso tudo, a gente conseguiu... Aí, recapitulando, na verdade. A gente tava na história do... Você cantar as 2 músicas pro cara. Aí eu cheguei, cantei as 2 músicas, aí pedi uma terceira, né? O Bíblia do Equilibrista. Aí eu falei, esse vai ser meu... Caía a tarde feito um viaduto. Aí tá, eu cheguei Calma aí não, cara. Dá uma palhinha, ô Iago. Tu tem aí. Tu tocaria o cavaquinho? Não toco cavaquinho, não? Só pandeiro. Só pandeiro, só cara? Pandeiro, poxa, cara, que isso? Tinha que ter algum instrumento, isso. Não, mas tantã acaba ficando muito grande aqui pra você, a gente vai te incomodar, pô. Aí eu cheguei, me integrei no grupo, aí o Marcelo Daguian, ele saiu para fazer carreira solo, né? E aí ele passou a fazer samba para Mangueira e ele decidiu sair. Ele saiu do grupo e ele chegou para mim e falou, Peri, ó, a partir de hoje
certo? O berço do samba, né, vai ficar contigo. Ficou com essa responsabilidade. Aí eu fiquei com essa responsabilidade. Aí nós tocamos, né, por algum tempo, até, né, houve uma situação, né, que a gente tocava num clube, e esse clube prometeu, né, aumentar o nosso cachê. E esse clube era por onde? Era aqui no Rio mesmo? Era o Carioca, né, nesse mesmo local onde mesmo você local, conheceu o isso. pessoal, Aí né? a gente levava, né, nosso público, sabe, era muito grande. Que o pessoal do lado tem a BBR, né, do Carioca tem a BBR, então os funcionários da BBR saía, né, de lá e já ia direto para lá, né? E quando o berço do samba saía, né, que a gente tocava de 7 às 11, tinha outro grupo que tocava de 11 até umas 3, 4 horas da manhã, né? Aí quando a gente saía, né, esvaziava. Aí eles chegaram, né, fizeram a troca, botou a gente para madrugada e outro grupo para tocar mais cedo. E a gente continuou lotando a casa. E a gente chegou e falou, pô, já, se a gente tá lotando e eles pagando a mesma coisa, a gente quer um cachezinho a mais. Aí nós fomos na reunião de diretorias, prometeram, né, que aumentaria esse cachê, mas na realidade a gente foi tocar e quando eu fui receber, os caras me deu o mesmo valor. Que isso, cara. Foi, aí eu cheguei e falei, não foi isso que foi combinado. Aí eles começaram, eu quero que foi combinado. Não, você aceita? Não. O grupo, né? Isso, aí eu chamei o grupo, né, falei com eles e falei com eles, não, a gente vai receber o que foi combinado. Aí ligam para cá, ligam para lá, encontraram o presidente falou para mim, Peri, o negócio é o seguinte, ou você aceita isso que a gente está te dando, ou você não precisa, eu te pago o que você quer, mas na realidade não foi o que eu quero, foi o que eles prometeram, né? Você paga o que você quer. Foi o que é o justo, né? O que foi combinado. Isso. E vocês não tocam mais. Eu cheguei, claro que eu não ia tomar decisão sozinho, falei com a rapaziada, falei, ó, por mim eu recebo o que foi combinado. E mete o pé. E aí, né, eu cheguei e falei, então, me dá o que foi combinado. Que defeito, meter o pé. Aí eu sei que aí nós saímos de lá, né? A casa acho que caiu, porque depois chamaram a gente para voltar de novo, mas não foi a mesma coisa. Perdeu o time, Foi. né, cara? Aí nós saímos. Eu acho que é muito disso. A gente estava até falando aqui sobre roda de samba, sobre o menos e a mais. Ele pegou, quando foi estourou um pouco antes da pandemia, né? E aí foram deslanchando, continuando fazendo, mantendo um ritmo. Acho que tudo na vida é questão de constância. Aí, pô, deu essa pausa assim, e aí não voltou do jeito que vocês queriam. Acho que também tem a questão da casa esperar recompor, né? Porque vocês saíram do nada, aí ele quer voltar, quer que volte o mesmo público que antes. Isso aí é impossível, pô. Nem eu acho que na época tinha já internet, rede social, essas paradas. Não. Aí, mais difícil ainda. Que era a maioria tudo por boca a boca, tudo em rádio, TV, era tudo um olho da cara, né, pra fazer de propaganda. Verdade. Então, cara, o grupo foi inteligente, se valorizou, acredito que vocês poderiam ter procurado, tá ligado? Isso é uma opinião de uma pessoa leiga, tá? Eu nunca fiz roda de samba, nunca fiz nada. Mas, cara, e erro total da casa, é burrice, maluquice. Perderam um faturamento enorme e ainda faliram, provavelmente, né? Não existe mais essa casa, né? Ou existe? Não. Lá agora, pelo que eu vejo, tem só uma academia de luta. E aí? Eu acho que só, tá entendendo? Do clube, do tamanho que ele era, tá entendendo? Aí eu não sei se tem um restaurante, eu não sei, eu não... Não procurou saber? Não. Tá certo. Passado, pra trás. Não. Quem perdeu foram eles. Foram. E hoje em dia, né, aí eu parei, né, desse tempo, até, né, eu aí comecei, né, voltei pro samba, né, Saiu do samba enredo, continuou no samba. Aí
né, eu dei essa pausa, né? Dei essa pausa E aí depois desse tempo que você tava na... Qual era o nome do grupo na época? era Berço do Samba. Berço do Samba. Aí você foi caminhando, o Berço do Samba teve essa parada que vocês deram uma pausa, né? Vocês Isso. conseguiram outros trabalhos além desse mesmo bar que vocês estavam ou era só esse? Não, era só esse. Aí vocês voltaram porque eles chamaram de novo, não tava no mesmo ritmo, e aí vocês pausaram de novo. Essa pausa pra você, quando você voltou, foi de quanto tempo mais ou menos? Assim, negócio de data eu sou meio ruim, mas só que a galera, o grupo de origem, ele se desfez, tá entendendo? Uhum. Aí eu tenho mas nessa época também eu tenho problema com álcool. Uhum. Eu tenho problema com álcool, tá? E, né, nisso, esse meu problema com álcool, esse negócio de esquecer música, né, muita Perca de oportunidade. isso, perda de oportunidade. Eu consegui entrar, certo, no Sovaco de Cristo, que nem eu estava falando, esse parceiro chegou depois de 5 anos, né, que eu perdi um samba, eu perdi um samba que eu achei um samba ganho, mas eu perdi, falei, nunca mais vou fazer samba. Aí 5 anos depois... que foi aquele do que a gente estava contando da Isso, história. Que aí você se recusou a voltar também, né? Tipo, Então, o pessoal fez aquilo contigo da Não, esse aí já foi outra sim, história. sim, Isso aí sim. foi numa escola de samba, né? Que o bloco para mim, certo, tinha morrido. Sim. Aquele ali morreu. Só que eu tava numa disputa de samba. Isso, Mas isso que é a disputa de samba? É tipo, o pessoal se organiza e tem uma escola de samba. a escola de samba aí tem vários, aí tem um enredo, né? Aí uns 10 samba, uns 10 compositores faz 10 samba, desde que os 10 samba só aí já é escolhido um para ser. E aí você foi o compositor e cantor desse samba. Cantor desse samba, Caraca. né? Aí nós chegamos, né? Perdemos, eu não gostei, mas nunca mais vou fazer samba. Aí 5 anos depois esse parceiro chega e me chama para cantar um samba dele, num bloco. Eu falei, pô, cara, não quero mais, não quero mais, não quero mais. Aí ele chegou, me deu uma folha de 32 linhas. Falei, pô, 32 linhas, na época era o que hoje em dia tá menor, mas antigamente era número de linha para você fazer um samba enredo para a escola de samba. 32? Agora, 32. Que bloco de empolgação é 14, 20 linhas. Você faz o quê? Uns 2 refrões fortes, é mais refrão, né? Bloco de... Eu concordo. Aí ele chegou um negócio e falou assim, pô, você não vai ganhar, mas tá legal, vou cantar. Aí no Sovaco de Cristo, no domingo é resolvido tudo. No domingo, por exemplo, tem 10 samba. Aí às 3 horas da tarde vai aqueles 10 samba, tem uma eliminatória. Daqueles 10 vai 3 à noite para poder... Domingo, mas no domingo você tá falando no domingo que rola o bloco? Ou não, no domingo... No domingo aleatório. Aleatório. Aí pô, tem 10 samba. Esses 10 samba vai 1, 2 horas da tarde, né, pro local do evento. E dali são escolhidos 3 samba para a final já à noite. Uhum. Aí a gente, quando eu comecei a cantar com bateria e com harmonia, que antes eu estava treinando só, né? Eu gostei do samba. O samba ficou... Aí eu cheguei, chamei, ficou lindo, com a bateria, com a harmonia. Aí eu falei, caramba. Aí eu cheguei, fui para casa, chamei meu compadre, Pedro Bala. Chamei meu compadre, Pedro, vem cá, olha só esse samba aqui, cara. Aí eu cheguei e contei a história dele. Pô, o Magrelo chegou aqui, eu não queria, né? Ainda mais samba grande pra caramba. Mas o samba tá muito bonito, rapaz. Aí nós começamos a treinando, saímos, fomos pra noite. Aí essa parada de ir pra noite, assim, algum... Na noite, já no domingo à noite, pra poder, na final do samba. Sim, pra descobrir qual samba que vai ser tocado no Sovaco do Cristo. Aí nós chegamos, fomos, né? Fomos pra noite, eu e ele, pum, aí veio o resultado. Quem é o samba? Vocês. Largamos o samba. Aí, meu rei, voltou tudo de novo.
Voltei, aí eu fui convidado para integrar o corpo de cantores do Sovaco de Cristo. Nós quebramos uma corrente que tinha lá, tá entendendo? Nós conseguimos quebrar essa corrente e fui chamado. Mas só que, infelizmente, o álcool me tirou do vagalume, porque tem uma vez no Monte Líbano, quando estava lá, eu deixei o microfone cair, tá entendendo? E os ensaios eram todos assistidos, né? Ou não? Como se fosse uma roda de samba. Isso, Entendi. Era no Monte Líbano, no Carioca, nós ganhamos lá no condomínio. Em locais importantes, né? Aí, nesse meio tempo, tá entendendo? Eu perdi muita coisa por causa do problema de família também, tá entendendo? Por causa do álcool. O álcool me tirou muita coisa, sabe? Uma das coisas que o álcool me tirou também foi, né, me tirou o vagalume, tá entendendo? Um bloco, mega bloco, que infelizmente ano que vem é o último desfile deles. Caramba, por quê? O motivo eu não sei, tá entendendo? O motivo eu não sei, mas fiquei muito triste quando eu soube disso. E aí eu né, por causa da bebida, eu tava, sabe, quase perdendo a minha família. E aí eu decidi procurar ajuda. Deus botou uma pessoa, sabe, no meu caminho, que me levou para um local onde eu me trato, né, do meu alcoolismo. Que eu acho até importante você falar aquela parada que você me disse que eu não sabia. Que quando a pessoa nunca vai deixar de ser alcoólatra, Isso, né? Ela não está alcoólatra no momento. É que tem muita gente que pensa, né, que por exemplo, eu tô há 20 anos sem beber. Aí tem muita gente que fala, né, que fala assim, poxa, mas aí que eu falo que eu sou um alcoólatra, fala, ué, como é que você é um alcoólatra se você não bebe há 20 anos? Mas só que o alcoolismo é uma doença, né? Sim. É uma doença que não tem cura, né? É por isso que toda semana eu ainda continuo indo nas minhas reuniões. Porque essa é uma doença, né? É uma doença. E se eu der mole, tá entendendo? Posso voltar. É que nem uma vela. Você é como se fosse uma vela que dela apagou aqui. Pagou na metade. Pagou na metade. Né? E se eu voltar a beber, eu não vou ganhar uma vela nova, não. Ela vai... Então, a partir da metade pro final. Então eu tenho... É uma doença que eu tenho que... Enquanto eu tiver vida, eu tenho que nem uma pessoa hipertensa. O hipertenso tem que tomar remédio todo dia, né? Sim. E a mesma coisa eu como alcoólatra. Entendo. E eu, que nem eu te falei, eu estava perdendo a minha família, entendeu? Eu já não era bem-vindo nas festas, nas confraternizações de família. Foi por isso que você perdeu muito trabalho, inclusive. Muito trabalho, certo. E aí, cara, foi mal até te cortar, que eu não... Se você quiser, pode continuar o que você estava terminando. Mas é porque, cara, teve uma música que eu escutei sua, que o Iago me mostrou, que eu até peço, se der, pra colocar aí pro pessoal escutar, tá ligado, Iago? Vai deixar forte, que é a sua música do Eu Parei de Beber, Eu Parei de Fumar. Eu achei, cara, essa letra é incrível. Rapaz, é melhor você cantar um pouco, se você puder, cara. Se você quiser, tiver vontade. Eu vou contar a história. Se eu chorar aqui, eu sou chorão. Não. A minha família já até sabe, eles não... essa música eu fiz para minha esposa, cara, que diz que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Né? Eu não sei se eu sou um grande homem, mas eu tenho uma grande mulher. E essa mulher, eu acho que se eu fosse ela, no lugar dela, eu já tinha me largado há muito tempo. Eu agradeço muito a Deus por ter posto essa mulher na minha vida. Sabe? Sim. Que o que ela passou comigo, meu irmão, não é qualquer uma que aguentava, não. E ela, ali comigo, ela sempre fala comigo que eu era uma grande pessoa, mas quando eu bebia, e foi uma mulher que eu não conhecia, sabe? Eu não conheci na rua,
Não foi uma mulher que eu conheci, sabe, em baile, sabe? Eu conheci essa mulher num trabalho. A gente trabalhava no McDonald's, eu era treinador dela. Né? E ela tinha 16 anos. Ela tinha 16 anos quando eu conheci. E eu não tinha vício nenhum. O meu maior vício que eu tive foi depois que eu me casei, tá entendendo? E essa mulher nunca me abandonou, cara. Ela nunca me abandonou. Eu agradeço a Deus. Se hoje eu sou o que eu sou, sabe? Eu agradeço a Deus, agradeço ao meu padrinho, né? Meu padrinho que insistiu, que Deus usou esse cara para poder, sabe, me tirar de onde eu estava. E a minha mulher, principalmente a minha mulher, que não me abandonou. Sabe? E ela sempre, eu fazia música, samba, isso, aquilo, e ela sempre, faz música para todo mundo, mas não faz para mim, não sei o que. Aí teve uma vez, eu estava na garagem, eu era motorista particular, tá na garagem, aí veio assim na minha cabeça, poxa, tem que fazer a música para ela, aí veio na minha cabeça, né, poxa, eu parei de beber, eu parei de fumar, geralmente tem aquele ditado, o cara parou de beber, parou de fumar, aí vai parar de fumar também, né? Aí veio na minha cabeça, pai, eu parei de beber, eu parei de fumar. Minha esposa está preocupada com o próximo vício que eu posso largar. Caraca. Eu parei de beber, eu parei de fumar. Minha esposa está preocupada com o próximo vício que eu posso largar. A danada da cachaça, essa sim é que me derrubou. Ela fez eu perder meu emprego, a família me abandonou. E de tanto sofrimento eu pedi a Deus esse vício afastar. Hoje eu ando feliz, agradeço a Deus por ter paz no meu lar. Mas eu parei de beber, eu parei de fumar. Minha esposa está preocupada com o próximo vício que eu posso largar. Eu parei de beber, eu parei de fumar. Minha esposa está preocupada com o próximo vício que eu posso largar. Cara, que... Foi por causa do cigarro que eu ganhei uma hipertensão. Hoje tomo remédio doidado pra não subir a pressão. Se liga, meu amigo, vê se tu presta atenção. Hoje dou uma corridinha, no sapatinho ainda bato um bolão. Aí vem o refrão, aí vem o porquê que a minha esposa está preocupada. Sim. Minha esposa está preocupada, isto tem uma explicação. É que eu digo, você é meu vício, eu te amo e é de montão. Vem cá, vem pro meu aconchego, vem me dar um beijo, me dê sua mão. Você é o único vício que eu levo comigo e não largo mais não. Oh, que maravilha. Aí, cara. sabe, aí eu fico até, sabe, emocionado de coisas que tem muita gente que fala, sabe, que pra gente que carrega essa doença, né, e que estão com esse tempo todo, né, eu tô fevereiro, março, abril, maio, junho. Na segunda-feira vai fazer 20 anos e 4 meses que eu não vou ao primeiro gole, sabe? E tem muita gente que fala, sabe, você já pode esquecer, já pode tomar um golinho, mas no dia eu não posso esquecer nada do meu passado. Nada do meu passado. E uma coisa eu te falo, hoje eu componho melhor, hoje eu descobri que eu não preciso tomar conhaque para poder aquecer a voz. Preciso tomar uísque, não preciso tomar batida de maracujá, não. Água. E... água, um petisquinho e o homem já está pronto para cantar. Isso. Tá E foi lá nas reuniões que eu frequento, teve um amigo que chegou, precisou também de ajuda, me pediu ajuda. Da mesma forma que o meu padrinho fez comigo, eu fiz com ele, né? Levei ele para minhas reuniões. E lá na reunião eu cheguei e falei para ele, poxa, cara,
Aí já tinha o Rafael, né? Que a gente disputava samba, né? Aí eu cheguei e falei, poxa, cara, por que a gente não cria um grupo? Ele, pô, legal. Aí chamamos, né? Chamamos o Rafael, né? Ele. Chamamos o Pedro Pena. Chama a Thaísa, monstro. Que a Thaísa no meu aniversário meu, a mãe dela chegou, né? Já tá terminando, a mãe dela chegou. Pô, Pereira, a Thaísa canta. Aí canta. Pô, canta aí, tá sendo assim toda vergonha. A mãe dela gosta de cantar a garganta. Aí nisso, quando ela falou, o Rafael nem esperou ela falar se ia cantar ou não. Deu logo, né, a introdução de garganta, eu botei o microfone na mão dela. Caramba, quando ela soltou a voz, quando ela acabou, você, ó, tu tá contratada. E nisso a gente tava ensaiando ainda pra começar o grupo. Que agora já tava com um nome diferente, né? Era o Balanço do Samba, porque não, ainda era Berço do Samba na época. Mas só que aí a gente queria registrar o grupo. Eu ia registrar o grupo, mas Como só que Berço do isso aí Samba. fomos no NPI, tá embora, mas já tinha esse nome. Aí foi quando a gente ia levar eu esqueci o nome do bloco ali que sai do Ipanema. Aí a gente comentando, aí um colega do Anderson chegou e falou assim, Balanço do Samba. Eu falei, é isso aí, meu rei. Aí foi o Balanço do Samba. Aí, antes de a gente continuar continuar o assunto que nós estávamos, colocar aqui o seu videoclipe da sua música, Meu Único Vício, é o nome da música, certo? É isso. Coisa linda, dá uma apreciada nessa arte. Pode dar play, Iagão. Olha quem tá aí, eu tinha esquecido disso, cara. Vamos falar dele mais tarde. Que introdução, hein? Eu parei de beber, eu parei de fumar. Minha esposa está preocupada com o próximo vício que eu posso largar. Eu parei de beber, eu parei de fumar. Minha esposa está preocupada com o próximo vício que eu posso largar. A danada da cachaça, essa sim é que me derrubou. Ela fez eu perder meu emprego. Esse baile foi o último porre que eu tomei foi nesse baile. O último porre? Foi nesse baile. Dá só uma pausinha aí, Iago. Hoje eu ando feliz, agradeço a Deus por ter pai no meu lar. Mas eu parei de beber, eu parei de fumar. Minha esposa está preocupada com o próximo vício. A grande estrela manteve com o homem, grande mulher. Família linda, mano. Minha esposa está preocupada com o próximo vício que eu posso largar. Foi por causa do cigarro que eu ganhei uma hipertensão. Hoje tomo remédio adoidado pra não subir a pressão. Se liga, meu amigo, vê se tu presta atenção. Hoje dou uma corridinha. Ai! Essa é a galera do futebol. Quase que lançou a canetona, hein? Todo mundo aí, rapaziada do No futebol de domingo. Tá bom. E me chama, hein, cara. Vamos lá. Eu parei de fumar. Minha esposa está preocupada com o próximo vício que eu posso largar. Minha esposa está preocupada, isto tem uma explicação. É que eu digo, você é meu vício, eu te amo e é de montão. Venha cá, vem pro meu aconselho. Que maneiro, cara. Sua mão. Você é o único vício que eu levo comigo e não largo mais não. Mas eu parei de beber. Cara, que final, hein? Ficou maneiro. Minha esposa está preocupada com o próximo vício que eu posso largar. Eu parei de beber, eu parei de fumar. Minha esposa está preocupada com o próximo vício que eu posso largar. Caraca, hein, cara? Tá de parabéns, hein? Que musicão, mano.
Você ia falar alguma parada, né? Antes de ter. Que foi aquele bar ali, tinha sido o seu. Foi aquele baile, foi o bar que eu tomei meu último porre. E depois daquilo, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Cara, não sei se é uma parada muito delicada pra você falar ou não, mas eu gostaria de saber, ainda mais pra quem acaba passando por isso, que tem, acredito que pode ter gente que passa sobre, já passou ou passa por essa situação, e o que foi o que te deu esse estalo, cara, que você falou, cara, não dá mais pra viver a vida assim. Eu, graças a Deus, sabe, chegou uma. Que nem eu te falando na minha família que a gente sofre, sabe? O alcoólatra ele sofre também, sabe? Só que muita gente fala, eu quero sem vergonha, não é sem vergonha isso não, sabe? A pior coisa que tem, sabe, é o vício. Tem vezes você chega, eu não quero, mas é fácil dizer não para você, mas dizer não para mim é muito difícil. E o Sim. vício é isso. O vício é o que o teu corpo pede. Você não sabe dizer não para ele. Mas só que eu tava numa coisa que eu cheguei a ver que eu sei que por muito tempo a minha esposa não saiu de casa porque nós temos, né, 2 filho pequeno, isso, aquilo, sabe? Mas mesmo assim ela chegava e falava pra mim, poxa, você quando você tá bom, você é uma ótima pessoa. Entendeu? Mas, pô, só desculpa a pergunta, só Nada, pode cara. corrigir. Só a Que pergunta foi o que me levou, né? dá o estalo de Isso. desistir. Aí eu tava vendo que minha filha já tava com 17 anos, meu filho com 10, e eu tava, sabe, e aí eu falo, o meu vício era um vício cruzado, entendeu? E eu tava vendo que minha esposa já tava já no fio da navalha, no fio da navalha. Ou você tomava jeito, ou então ia Ou acabar ia com a sua perder, né? estrutura da sua E família. eu já né, tava, cara? sabe, aonde eu ia, que nem eu falei, a minha família já, sabe, caramba, já vem peri, já veio peri. E nesse dia nesse último bar, eu tinha ganho. Por incrível que pareça, nós estamos falando de um bloco. Eu ganhei o samba nesse bloco na sexta-feira. Aí vai a ingratidão, que me dói. Eu ganhei esse samba na sexta-feira. Na sexta, se eu não me engano, foi na sexta. No sábado, eu saí com R$ 2 para tomar cerveja para comemorar. Isso há 20 anos atrás. Uhum. Eu cheguei no bar a meio-dia. Meio-dia. Eu sei que eu bebi de tudo, fiz de tudo que eu gostava. Não sei como é que eu fui para casa, eu só sei que eu caí. Eu tenho isso aqui afundado. Só me lembro que eu caí. E no outro dia, de madrugada, eu acordei com isso aqui tudo inchado. E eu tinha que cantar esse samba na terça-feira, que é quando o bloco desfila. Uhum. E eu não conseguia abrir a boca, porque, sabe, meu maxilar tava. E eu consegui Cantar? cantar. Na terça-feira eu fui, Caramba. e esse bloco desfila até hoje, às terça-feiras. Eu consegui cantar mesmo com dor, eu consegui cantar o samba. Consegui cantar o samba. Aí, na quarta-feira, teve a quarta-feira de cinza, na outra quarta-feira tinha a reunião, e esse meu vizinho sempre em cima de mim, ele me levou em novembro, chegou, me levou, não fiquei. Aí, e meu filho, quando ele acordou de manhã, eu estava no sofá, ele olhou para mim, quando ele viu aqui, isso aqui desse tamanho, ele chegou, olhou para mim, balançou com a cabeça, ele com 10 anos. Hoje meu filho tem 30. E aquilo ali, sabe, mexeu comigo. Aí Você sentia a decepção, né, cara? Foda. Aí eu cheguei e falei, ou para pensar, ou pensa para parar. Aí eu liguei na quarta-feira
Na quarta-feira eu liguei pro meu padrinho. Falei, eu vou lá contigo. Aí fui. Dia 16 de fevereiro de 2005, eu renasci de novo. Eu fui pela minha família. Infelizmente, muitos, sabe, não conseguem. Não conseguem. Não conseguem, mas eu comecei a ir lá por eles. Hoje eu vou por mim. Mas só que lá eu aprendi que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Falei, poxa, eu vim por causa da minha família, você estava perdendo minha família. Aí, pô, os caras falam primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Mas aí depois de 20 anos, né, com o tempo, eu descobri. Se eu tô bem, quem tá atrás de mim também tá. Entendeu? Sim. E eu fico triste, sabe? De ver, sabe? Muita gente escravo de um copo. Entendeu? E a gente, às vezes, a gente leva um... Eu não falo, sabe? Eu não vou te falar. Eu acho que quem me viu, quem me conhece, quem viu Peri, quem era, quem viu Peri, Sim. quem é, tá entendendo? Eu acho que a minha... Né, o Peri de hoje, sabe? As minhas atitudes hoje, né? Eu acho que falam, acho que eu não preciso falar o que, né? O álcool e a droga aonde pode levar uma pessoa. Uhum. E se essa pessoa chegar, sabe? Só que não é fácil, não. Tem muita gente que fala, pô, o cara é sem vergonha, mas tô falando que não é fácil. Que nem eu falei, você falar não para você É mais difícil do que falar não para os outros. muito. E para você parar com o vício, você tem a vontade vem, você tem que falar não. Só que minha vida, sabe? Minha vida fez... Hoje em dia, sabe, eu sou exemplo na família. Que maravilha, cara. Hoje em dia, né, as minhas tias, depois que a minha mãe faleceu, e as minhas coisas, sabe, depois que as minhas tias já faleceram, sabe, mas eu dei, sabe, o gosto que quando meu pai e minha mãe faleceram, eu ainda bebia, mas as minhas tias eram uma daquelas que quando eu ia na casa dela, caramba, já veio o Peri. E eu dei o prazer, sabe, das minhas tias me verem sóbrio. Ficarem felizes por falar lá, viu o Peri. Eu tive o prazer, sabe, de meus primos ligar, o Peri, minhas duas tias, infelizmente, morreram de câncer. E elas tinham esse negócio de, sabe, de ir pro hospital. Peri, mamãe tá assim, meus primos ligaram, mamãe tá assim, pô, só você mesmo vai conseguir levar elas, pô. Levar pro hospital. Eu chegava lá, só, tô vindo aqui pra gente ir pro hospital. Me atendia. Sabe? Hoje em dia eu sou Peri de Paula, sabe? Hoje em dia eu tenho meu nome, sabe? Construiu, cara. Isso. Hoje em dia eu sou respeitado. Sou respeitado, mas porque eu aprendi a dizer não para mim. Então, a mensagem que eu passo para quem, sabe? Para quem tá refém disso, sabe? Dos seus vícios, né? Sim. Que pode ter Deus no céu, sabe? Pode ser quem for, mas ele tem que querer. Não adianta, sabe? Tem que querer. E dizer não para ele. Não. E eu todo dia de manhã, eu acordo dizendo não. Hoje eu não posso beber. Hoje eu não vou beber. E quando eu vou deitar, eu agradeço a Deus por ter ficado 24 horas sem beber. E amanhã a gente mata 1 leão por dia. E há 24 anos, há 20 anos, 3 meses, hoje é dia 9. Licença. Isso aí, dia 9 de junho. Então há 20 anos, 3 meses e 24 dias que eu venho dizendo não para minhas vontades. É uma história grande. Isso. E hoje, graças a Deus,
Eu tenho minha mulher, hoje eu tenho meus filhos. Quando eu dei por mim, a minha filha estava dando me dando um convite, que ela estava acabando o 2º grau, e o meu filho que estava indo por ginástica até então. Se eu te falar da minha filha, de para trás, eu quase não tenho lembrança Por conta da bebida aí, certo? Caramba, cara. E hoje, sabe? Hoje eu tenho um neto, sabe? Tenho um neto, né? E eu tive o prazer de receber uma homenagem, certo? Com o meu neto no colo. Meu neto nasceu, eu cheguei, eu sóbrio. Não tem preço, sobriedade não tem preço. Tem muita gente. Certo, uma coisa também que me deixa ter. Os jovens estão bebendo muito. Bebe, cara. Os jovens estão bebendo muito. Sabe? Muito. Os jovens estão bebendo muito. Mas só que tem aquele outro lado também. Tem gente que sabe beber. É verdade. Que a gente fala que o álcool não faz mal a ninguém. Quem faz mal somos nós mesmos, dependendo da quantidade que a gente usa. Eu não consigo. Se me chama para tomar uma... Se tu me chamar para lá atrás, se tu me chamar para tomar uma cerveja, eu vou rir da tua cara. Eu vou rir da tua cara. Tomar um... E comigo tem esse negócio de estar quente, eu não gosto de gelado, não. Gelado, até hoje, eu não bebo, até apelo por cantar, né? Mas, certo, hoje eu faço tudo, se eu tiver que... Antigamente eu pagava mico. Teve a vez na Mangueira, com a minha filha, eu doidão, que na Mangueira tinha o cantor, tinha o cantor que ia lá pro palco, e eu era o cantor de divulgação, né? Então, e quando na quadra eu era que ficava agitando o pessoal para poder cantar, né? Enquanto eles rodavam. Tem uma vez eu doidão, cara. Eu vi uma vez os caras no basquete, foi campeão, e chegou, deitou lá na quadra, né? Fica que nem Jesus Cristo. Pô, doidão, todos de branco. A minha filha, que vergonha a minha filha passou, cara. Eu deitei lá no chão, chorava que nem uma criança. Fazendo minha filha passar vergonha, tá entendendo? Graças a Deus, hoje em dia eu não faço mais. Que maravilha, cara. E aí, graças a Deus, não precisa mais se preocupar. Pós a criação da música, que veio também a criação do grupo, né? Que você falou? Foi. Aí nós criamos o grupo. E nós tivemos, eu, Rafael, o Anderson começou com a gente. Depois, com o longo dos anos, para poder encurtar o assunto, tá? A gente teve algumas você falou formações. Também que a moça que chegou lá, que isso, aí teve. No dia seguinte já cantou. Já cantou, Aí a Thaísa começou a cantar, né? E ela tocava um tantanzinho todo ruim, todo fiado, olhando assim o Pontes tocando. Aí depois teve um problema lá, ela saiu, ela foi para Negras Raízes. Aí depois ela chegou, me chamou para ir para um show, né, dela. Aí ela já estava tocando tantã, mas quando ela cantava, ela largava o tantã. Aí meses depois eu fui em outro show dela. Ela já estava cantando e tocando tantã. Monstra. E hoje em dia vocês têm que ver quem é a Thaísa Mavigno. Percussionista, toca tantã, toca surdo, canta muito. Tudo que tiver. Tudo que tem que tiver. E monstra. Eu não posso me esquecer do Anderson de Jesus, que no caso, ele foi o meu sócio, né? Do Balanço do Samba, do Berço do Samba, Balanço do Samba. Que depois se transformou em Balanço do Samba. Do Samba. Que é um cara meu amigo, certo? Hoje ele está lá em Praga. Praga é República Tcheca, né? Bravo. E hoje ele é violonista, que na época a gente tinha problema de cavaquinho, depois que o Rafael, o Leozinho saiu, né? Ele falou, vou aprender, né? E hoje ele está lá na República Tcheca, lá como cavaquinista. Que sinistro. Eu devo também, né? O ressurgimento do berço do samba a ele,
né? Que foi ele que junto comigo, né, abraçou a ideia. Ele era vocalista do Balanço Samba. Ele e o Rafael, eu me tornei vocalista do Balanço Samba depois que o Anderson saiu, tá entendendo? E aí, nesse meio caminho, a gente, né, teve um arranhãozinho certo, na nossa amizade, mas graças a Deus hoje em dia tá ok, Que top. tá entendendo? Aí veio a pandemia, isso, aquilo, tá entendendo? Deu uma parada na pandemia? Deu. E aí eu decidi parar, Aí eu e antes nós não brigamos, tá entendendo? Houve um lancezinho, certo? Um mal entendido. Ele chegou, pediu para eu levar ele falou que ia pegar os instrumentos todinho. Viram que tudo acontecia lá em casa. Ele falou que ia pegar os instrumentos lá em casa. Aí aquilo ali foi, eu sabia que a nossa amizade estava abrindo ali. Mas só que a gente nunca deixou de um gostar do outro. Que eu conheci o antes também na música. É o presente um dos presentes da música que eu tenho é o Anderson. Sabe? Que o Anderson a gente... Uma grande amizade. Isso. Então. Nós fizemos muita besteira junto. Minha mulher e a dele, quando falava, eu vou no Anderson. Acho que a minha esposa não ficava, Anderson, e a esposa dele não veria. A gente fez muita besteira junto. Tem alguma história resenha que pode contar? Tem alguma história resenha que você pode contar dessa dupla? Eu e Anderson, cara, eu até tenho uma engraçada, mas só que eu não posso contar. Conta no off, conta no off. No off eu vou contar. Mas eu e Anderson, você tem que ver se ele é muito engraçado. Eu gosto muito dele. Pô, infelizmente, sabe, ele acabou saindo do grupo. Ele saiu, e quando ele saiu eu falei que eu não ia parar de Mas não parou, né? Não, porque meus filhos não deixaram. Que bom. E nesse meio tempo, até na coisa da pandemia, eu conheci o Iago. Sim. Eu conheci o Iago através do Robin. E eles foram lá em casa, né? Conheceram a minha filha. Aí o Robin chegou, queria fazer um trabalho com a minha filha. E nisso, sabe, a gente se conheceu e eu já estava decidido a parar. E quando meus filhos chegaram e falaram assim, não, você não vai parar não, você não vai aposentar teu pandeiro não. E aí meu filho, ele aprendeu a tocar o pandeiro. O pandeiro. E eu acho que hoje ele toca pandeiro mais do que eu. Cara? E ele toca tantã também, toca também um monstro também. Então aprendiz superou o mestre. Isso, com certeza. Que o meu pandeiro é um pandeiro mais reto, tá? Até porque eu andei quebrando meus punhos, que o pandeiro você tem que ter, né, a munheca molinha. Eu não tenho. Então, até muita gente que vê eu tocando. E o meu pandeiro é um pandeiro reto. A partir do alto. Eu não consigo ficar, sabe, levar a batida do partido alto muito tempo. Eu dou aquela batida e daqui a pouco eu volto de novo no pandeiro reto. Tem muitos. Calma aí, só para o pessoal ficar ciente, eu também, que eu sou meio perdido que em questão de instrumento, eu só sei o nome e alguns eu sei de vista. Mas essa parada de um pandeiro redondo, outro reto... Não... O pandeiro reto, eu não faço muita firula, só vou... Que até o pandeiro hoje em dia, até pro pagode, né? O pandeiro ele é mais... mais repicado, tá entendendo? Como se fosse só aquele sonzinho no fundo para dar aquele isso, completo. Tá entendendo? Aquele complete, na verdade. E o meu não, o meu é essa... Aí de vez em quando, sabe, eu faço uma firula, tá entendendo? Na virada também. Eu não consigo fazer aquelas viradas bonitas. Sei lá. Eu não consigo fazer aquela... Não consigo, tá? Porque eu não tenho molejo na mão. Certo? Eu não tenho molejo na mão. Mas é um pandeiro firme, tá, né? Reto, mas tudo, né? Tudo dentro do tempo, que é isso que tem que ter.
Entendeu? Mas o meu filho não, meu filho já é mais, né, um pandeiro mais... Cara, eu lembro, cara, que a gente já fez uns trabalhos juntos. Você falou que ele tocava também, era outro que Isso. tocava Acho que qualquer você parada. foi lá no Jardim Botânico, nós fizemos um trabalho com você. Eu trabalhei Entendendo? como filmmaker. Caraca, que isso, ó. Chegou a pizza. Chegou. Aí, né, meus filhos falaram isso, né? Pô, você não vai parar, não. Sim. Aí eu cheguei, né? Tinha um grande violonista que estava quase toda semana na minha casa, Sim. né? Iago Martins. Grande. Foi quando eu cheguei, eu convidei, né? Nós convidamos ele, se caso ele entrava nessa com a gente, né? Uhum. E graças a Deus ele aceitou, né? Ele aceitou e a gente tinha, né? Eu no pandeiro, meu filho no tantã, minha filha no reco, o Iago no violão, nós 4, né? Somos hoje o Balanço do Samba. Incrível. E o cavaquinho, nós não temos um cavaquinho fixo. Nosso cavaquinho é freelance, né? Entendo. E hoje, graças a Deus, eu tenho um freelance. Não sei se vocês estão contratando, estão chamando, mas quem for bom no cavaquinho aí estiver assistindo, dá um alô no Peri, já sabe, né? Aí, mas, quem sabe? Nós temos um freelance, um freelance fixo, né? Que é o Luciano Maia, né? Que é do Ela Mexe Comigo e pior que não sabe. Ele é da formação, agora me fugiu o nome do grupo que ele cara, fazia. Também sou ruimzão com o nome. Aí, né, ele tá, né, ele toca aí, né, com a gente, de vez em quando também o Ezequiel, até sábado agora mesmo a gente vai tocar, o Luciano vai poder, quem vai tocar vai ser o Ezequiel, Maneiro. né, e o Iago chegou, né, veio aí com a gente, e hoje eu toco o Balanço do Samba hoje, né, eu, meu filho, minha filha, né, e o que nós adotamos, né, que nós adoramos o Iago na família, a gente adora esse garoto, tá entendendo? Cara, é monstro. Muita educação, sabe? Poxa, eu sou uma coisa que a gente não gosta, que ele vai lá em casa de te oferece alguma coisa pra ele, não aceita nada, só Cara, mas é assim mesmo. Mas a gente ama esse cara de montão, sabe? Muito mesmo. E que nem eu cheguei e falei, sabe? Inclusive, eu acho chato, porque a gente vai pra trabalho, eu vou trabalhar com ele como filmmaker, aí eu fico assim, Iago, acho que eu vou pegar alguma parada ali pra comer. Ele fala, cara, pega, fica à vontade. Tá. Eu ia esperando que ele vá comigo, né? Pra pegar alguma coisa também, pra não ficar comendo sozinho. Eu fico como, caralho, o mal educado aqui, ó. Só eu que tô comendo. Aí ele não come nada, fica lá, tranquilo, sem comer nada. E, cara, isso é chato pra caramba, cara. Eu querendo ficar tranquilo, comendo minha pizzazinha, ou então meu salgadinho, o cara não come nada, só eu fico lá de bocudo. Mas só que na música, sabe? Na música até... Na música tem as ingratidões. Uhum. Que eu tô te falando que os bastidores é fogo. Tem muita gente que vê grupo assim, tudo bonitinho, mas os bastidores é totalmente diferente. Mas só que eu me realizo, sabe? É ver o Anderson lá em Praga, sabe? Ele chegou lá, ele tinha um grupo, hoje em dia ele faz carreira solo. Eu vejo que ele está bem, sabe? Vejo que ele está bem, mesmo à distância, sabe? A gente não se fala muito, mas só que... mas eu sei, mas todo dia eu penso nele, eu tenho certeza que ele pensa em mim, de vez em quando a gente se fala, mas a gente se gosta mesmo de longe, sabe? Não, correria, cara, são Isso, irmãos de a gente se jeito. gosta, sabe? E eu antes foi, sabe, aquele, né, amigo que foi na alegria e na dor, tá, né? Nós fizemos muita coisa certa, que nem muita zoeira, muita besteira, e nós vivemos os dois lados da moeda. E também, né, quando eu estava sentado lá, ele chegou,
sentado, certo, do meu lado também no mesmo propósito, sabe, de ficar, sabe. Eu tô até fazendo uma coisa que não se deve, abrindo o anonimato dele, tá entendendo? Sim. Mas isso é de felicidade, tá entendendo? Que nós, que nem marido e mulher, foi na alegria e na dor mesmo. Na alegria e na dor mesmo. E essa amizade, apesar, né, da distância de ser conturbada lá atrás, mas graças a Deus ela voltou, tá entendendo? Ela voltou. E eu me realizo, sabe, em ver o monstro que o Rafael se tornou, sabe? O músico que aquele moleque que estava me atrapalhando, certo? Me atrapalhando lá atrás, hoje é um cara que a música é a profissão dele, sabe? Incrível. Aquele cara, aquele moleque... Até brincando aqui que não é a única não, cara. Aquele cara lá tem um monte de profissão, meu irmão. É enfermeiro, técnico, tudo que for o cara tá fazendo. Ele correu atrás, certo? Correu atrás. E eu tenho o maior orgulho, sabe? Quando eu vejo o Rafael, né, no Instagram, quando eu vejo no Facebook, quando eu vou no show do Rafael, eu olho assim para ele e falo assim, olha lá meu menino, ele conseguiu. Tá lá. Ele tá lá. Eu vejo a Thaísa, aquela garota que cheia de vergonha, e hoje é um monstro. Ela conseguiu. Eu vejo o Leozinho, eu vejo o Samurai. Cara, isso é bom, cara. Eu vejo o Igor Sorriso. Hoje ele substituiu o Quinho. Olha só, cara. Igor Sorriso. Eu vejo o cara lá na Amazônia, certo? Em São Paulo, sabe? Eu vejo o Zé Antônio, sabe? Aqueles, sabe? Que eu vi, não sabia nada. Hoje em dia os caras são tudo chamado para... E hoje eu olho para o meu lado esquerdo, tá meu filho. Direito, minha filha. Eu vejo, sabe, a minha esposa, sabe, hoje, né, antigamente ela não ia porque eu podia fazer vergonha. Na hora que ela fica com meu neto, sabe, em casa, não sei o que, para a gente poder... Né? Aí que na música, falando em música, se eu morrer hoje, eu vou morrer feliz, entendendo? Sim. Eu vou morrer feliz, sabe? Isso é bom, cara. Tem gente que não tem essa leveza na consciência de poder falar, cara, se eu morrer hoje, eu vou morrer feliz. Eu acho que isso é a melhor coisa que a gente tem. Poder dormir, chegar em casa e falar, cara, eu tô com a consciência limpa, eu tô bem, eu tô feliz. Se Deus querer me levar hoje, eu vou bem, sabe? Acho isso incrível, acho que isso é uma melhor realização, sabe? Eu não sei se eu posso dar essa mesma resposta, sabe? Que eu ainda quero conquistar muita coisa e eu não sei se é por conta da minha idade, por ser jovem, eu acabo, sabe, querendo mais do que eu nem sei se eu vou poder conquistar, mas assim espero que as coisas que Deus falou pra mim, que me colocou na minha cabeça, se realizem. Mas, cara, eu almejo isso, sabe? Poder ter, porque muita gente não tem e eu acho isso triste, não tem um filho do lado, uma mulher do lado que possa contar e que realmente esteja ali por você, porque você veio de uma situação que eles poderiam querer te largar, poderiam falar que não, meu pai é muito chato, não gosto dele, e você conseguiu mudar, dar a volta por cima e, pô, ter essa pessoa que, caso você tenha qualquer problema, ela vai estar lá e vai falar, não, ele é meu pai, faço questão de ir lá e ajudar ele. E eu sou muito chato com meus filhos. Sou muito chato, eu acho que eu sou muito chato, sabe, que eu não quero que eles passem pelo que eu passei. É cuidado, né, chatice. Eu não quero, sabe, que, tipo, a minha filha, certo, que a minha filha leve a vida que, né, até há 20 anos atrás, a mãe dela viu você passar, viu né? passar. E eu não quero, sabe, o meu filho também que passe pelo que eu passei. E por isso eu sou, sabe, eu sou muito chato, sabe, cuidadoso. Eu sou muito, sabe, muito certo, muito chato, porque que nem minha filha tem 37 anos e meu filho tem 30, certo?
Mas se eles fazem alguma coisa, vamos fazer uma reunião de família, tá entendendo? Minha filha já é mãe, é casada, tá entendendo? Mas só que para mim e para a mãe deles, eles vão ser Eternas crianças. É porque a gente quer, sabe? A gente é chato porque a gente quer uma vida diferente para eles. A gente quer uma vida. Eu sou muito chato. Aí, na hora H, com o meu filho, eu pego muito muito no pé dele. Entendeu? Porque ele amanhã ele vai casar com certeza e as responsabilidades que eu tenho, né? Um dia ele vai ter uma mulher, vai ter filhos, tá entendendo? E o homem é o alicerce da casa. Né? Tem vezes não entende porque a gente é chato, porque sabe? Porque a gente quer, certo? O bem, né, cara? O bem deles. Sou muito chato com meu filho, com a minha filha, com meu neto, a educação, certo? Você chegar no lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, sim, senhor, sim, senhora. E é esse seu pensamento, e acredito que levou tantas pessoas como você tem orgulho hoje a estarem onde está, sabe? Essa parada de ser chato, como você tá falando, que eu acho que não é chatice, toda pessoa que eu digo que é chato tem no fundo, sabe? Aquele amor pelo próximo, e que muita gente atualmente não tem, cara. Muita gente não ia ficar orgulhoso como você ficou do Rafael, da Thaís, como outras pessoas. Thaísa, perdão. Que você ficou orgulhoso, sabe? Não, estaria puto. Não faz nada por mim. Com inveja. Com inveja, sabe? Poderia estar com inveja, mas não, tá lá feliz pela prosperidade do próximo. E o sucesso deles, que nem eu falei, o sucesso deles é o meu sucesso. Sim. Né? O meu sucesso. Para mim, os meus filhos também é um sucesso. Tá tocando do lado, Isso, né? isso. E eu também não posso também deixar de relatar também, né? Que eu falei do Luciano Maia, né? Eu tenho o meu grupo, que é o Balanço do Samba, né? Que depois, e eu tenho um grupo que é mais, vamos botar assim, um hobby hoje em dia, tá entendendo? Que eu não procuro trabalho, tá entendendo? Então, quando aparece a gente chega e faz. E eu tenho participo de um grupo, nesse grupo eu sou mais o pandeirista, tá entendendo? Sou mais percussão, né? Que é o grupo Alto Partido. É uma então, galera... São bastantes projetos. Isso. Eu quero que todo mundo siga lá e vá lá ver. Calma, primeiro projeto, qual o nome? É Balanço do Samba. Balanço do Samba tem Instagram? Tem. @Balanço do Samba. Top. Isso. E o outro é o grupo Alto Partido. Calma aí, o Balanço do Samba ele é feito aonde? É aquele que você falou que não procura trabalho. Não, esse é dos meus filhos, com o Iago. Quando aparece, isso, é mais... Balanço do Samba. Tá escutando, né, rapaziada? E o Alto Partido não, já é um mais profissional, tá entendendo? Que, né? É o que você é o pandeirista. É, que eu sou pandeirista, aí já é mais profissional. Aí é o Luciano, né, que vem do... Caramba, esqueci agora. Luciano, me desculpa, eu esqueci o nome do grupo que ele veio. Tem o Carlão do Baixo também, que já tocou com Alcione. Só cascudo, né? Alcione, Bete Carvalho. E ele tocava também num grupo também muito bom das antigas. E tem o Thiago, né? Que tem até o mesmo nome, o meu sobrenome, né? Thiago Moraes, né? Também percussionista, toca tudo também. É um monstro, é o nosso bebezinho. É o nosso bebezinho. Qualquer coisa ele fica magoado, vai. Mas só que aí o cara é um monstro. E nós quatro, o Alto Partido, né? Nós quatro, mas só que aí o couro come. Não é Boca Louca o nome do grupo? Boca Louca. Não, Boca Louca gravou Ela Fica Comigo, Ela Jora Comigo, e pior que não sabe. Eu esqueci agora. Eu esqueci. Boca Louca gravou essa música também. E aí, esses são os dois grupos, tem mais um, né, que você falou? Não, são só esses dois, né? Dois, sim. Eu acabei me perdendo. Mas isso é muito incrível, cara. Que história.
E a gente corre atrás, Mas infelizmente, né? Infelizmente eu não posso viver de música. Eu até queria com isso tudo, Sim. né? E eu tenho outras profissões paralelas. Ah, se Deus quiser, vamos embora fazer uns cortes, vai bombar o e pessoal. tem muitos, diz que Cartola, né? Cartola fez sucesso já velhinho, né? Sim. Eu tô com 60, quem sabe, né? E com certeza. Vai estourar o meu vício. Opa, vamos botar o YouTube aí de novo aí pra... Cara, tem que compor, tem que Isso. colocar o nome como artista pra jogo, pô. E é a primeira vez que eu até me emociono. Eu já vi muita gente se emocionar escutando essa música. Mas só que é a primeira vez que eu me emociono vendo o clipe, porque eu não sei se, né, é o clima, né, aqui eu falando de família, de música, Já veio um filme na cabeça, né, cara? E essa música é a história da minha vida, porque realmente, ali a primeira parte eu falo do alcoolismo, né, que eu perdi minha família, mas graças a Deus, de tanto sofrimento, eu pedi a Deus esse filho. Hoje eu ando feliz, agradeço a Deus por ter paz no meu lar, né, e ver a minha família ali, minha esposa, meu filho, meu neto, né. Aí eu falo da hipertensão, né, que eu fumava, e na hora de jogar a bola eu jogava 10 minutos. Hoje eu não jogo um bolão, né? Eu não jogo um bolão, mas só que eu corro atrás da bola, né? E com a rapaziada do meu futebol e fechando com aquele cenário lindo que é a Lagoa, né? E com a mulher que, se hoje eu tô aqui, se hoje eu tô falando contigo, certo? Se hoje eu tô vivo, se hoje eu sou vivo, se hoje eu falo, eu sou peri, eu devo muito a essa mulher, que eu acho que se ela me largasse, eu tenho 80% de certeza que eu acho que eu não estaria aqui conversando contigo. Caramba. Eu agradeço muito a Deus. Aí, uma coisa, ela não gosta muito que eu faça, não. Mas a gente briga. A gente só não briga, a gente briga por tudo. A gente briga por tudo. Mas só que a gente sabe. Vai aquela briguinha que, sabe, nem eu fico com raiva dela. A gente briga todo dia, toda hora. Mas. Sim. Tá entendendo? Mas. O amor é o mesmo sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque a gente vai até cão e gato. Mas. Só que. Chega uma hora que o cão e gato cansa e fica juntinho, agarradinho. O que prevalece, sabe? É o amor. É o amor. E graças a Deus, sabe? Amém. Da minha família. E eu tenho. Eu não gosto muito desse meu jeito de ser. Eu na rua, sabe? Sabe, na hora H, sabe? Por exemplo, o Iago. O Iago, sempre quando eu encontro com o Iago, sabe? Eu dou um beijo no rosto dele, sabe? As pessoas que eu gosto, sabe? Mas só que, certo, na minha casa, sabe, eu sou um pouco travado. Eu não sei se foi por causa, certo, do meu passado. Eu até estava fazendo a terapia, né, a respeito disso, porque eu queria descobrir isso. Na minha casa eu sou travado, sabe, de chegar, dar um beijo no meu filho, dar um beijo na minha filha, entendeu? De chegar, sabe, eu sou meio travado, sabe? Mais caloroso, né? Isso. Certo? De expressar o amor que eu tenho por eles. Cara, eu também sou meio travado com isso. Eu me sinto um pouco. Eu preferia ser assim na rua, em casa, sabe? Ser mais alegre, né? Receptivo. Alegre, mas só que eu agradeço a Deus a família que me deu. Amém. Agradeço muito a Deus a família que me deu. E se eu morresse e vivesse 10 vezes, eu queria essa mesma família. Certo? E graças a Deus, sabe, até tanto da parte da minha família, sabe, meus primos, meus tios, sabe, amo eles de montão e que queria, se eu nascesse 1000 vezes, queria tê-los de novo. 1000 vezes. E a família, a minha esposa, meus cunhados, eu adoro meus cunhados, eu tenho 2 sobrinhos que eu tenho eles como filho também, tá entendendo? Graças a Deus, meus filhos,
sabe? Eu sou, sabe? Eu acho que eu não pedi a Deus, eu acho que eu não tenho mais nada a pedir. Acho que Deus me deu, sabe? Chegou Me no deu. zerou o game. Só agradecer. Só agradecer, Só que agradecer. maravilha. A gente passa um sufoco, não sei o que, pai bola, mas isso é coisa da vida que todo mundo passa mais. Eu não tenho nada a reclamar das pessoas que Deus botou a mãe, e ele chegou, tirou a minha mãe, morreu aqui do meu braço. Eu fiz uma música para minha mãe também. Eu participei num festival, chorei muito, falei que nunca mais ia cantar essa música. E quando nós fizemos Realmente nunca mais vai cantar. Nunca mais, Não, nunca depois mais. aí nós montamos o berço do samba. Aí vendo lá nos meus papéis, né, nas minhas coisas, Achou a música. aí o Rafael e o Anderson acharam a música. E pediram para eu cantar. Eu cheguei, cantei. Aí eu cheguei e expliquei a situação dela. Eu participei de um festival e eu cantei essa música. E assim, na primeira fileira assim, da plateia, tinha um casal. E a mulher, quando eu comecei a cantar, ela, da segunda vez, ela chegou, deitou no ombro do namorado e começou a chorar. E ali eu perdi tom, perdi tudo, né? Aí ele botou essa mãe do meu lado e antes da minha mãe ir embora, ele botou essa minha esposa. Aí nasceu a minha filha. Aí quando minha filha ia fazer 2 anos, né? Aí Deus levou minha mãe. Mas ele levou a minha mãe, uma grande mulher, mas deixou outra mulher para poder cuidar de mim. Então, Só agradecer. só agradecer. Amém, cara. Agora muito linda toda essa caminhada, toda essa história. Cara, eu quero te fazer algumas perguntas aqui rápido. Jogo rápido. Te dar uma palavra e aí, se você tiver à vontade, você fala o que estiver pensando na sua cabeça. Como eu te falei, eu sou muito ruim assim nas palavras. Sou melhor cantando que falando. Mas vamos lá. Então, começar com uma que foi um tema maneiro, cara, que família. Pô, pra mim é tudo. Tudo. Que maravilha, cara. A música. Música hoje é meu vício. Que maravilha também, cara. Vício. Música, né? Acaba sendo música também, né? Deixa eu ver. Mais alguma? Cara, só pra finalizar. Cria. Vai, cria. Pra combinar com o The Cria Cash. Cria. Bem diferente. Cria. Pode ser uma frase também, você que sabe. Cria. Eu acho, vamos botar assim, né? Eu vou falar da minha vida. Cria. No dia 16 de fevereiro de 2005, eu criei uma nova maneira de viver. Eu criei uma nova maneira de viver. Eu vi que eu criando, né? Que cria, né? Criando, né? No gerúndio, né? Que eu não precisava de muitas coisas que eu fazia para ser feliz. Para ser feliz. E que eu podia cantar, dançar, rebolar,
né? Sem usar o que eu usava. Que maravilha. Cria. Mas isso é ser cria de verdade, Isso é pô. ser Não cria. depender de nada pra ser feliz. Para ser feliz. Com certeza. Isso é cria. Isso Não é- depender de nada para ser feliz. E vamos, que é tudo nosso. Tudo Aí eu nosso. falo assim, chora não, neném. Chora não, neném! Que Isso aí. maravilha, cara. Muito bom ter você aqui. Cara, muito bom. Vamos marcar um dia de vir você e o Rafael junto pra vocês contar as histórias de carnaval, que eu quero saber muito dessas Boa ideia, histórias de boa ideia. carnavais. Boa Hein? ideia. Essas Vamos sim. loucuras que teve lá. Vamos sim. As Vamos sim. maravilhas. E, cara, esse foi o The CriaCast. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Você, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com seu amigo essa história incrível, mano. Valeu. Muito obrigado novamente, de novo apertar sua mão. Muito obrigado por estar aqui, pela sua presença, por tudo que você contou. Todo o aprendizado que eu tive aqui foi incrível, cara. Obrigado a vocês pelo convite. Tamo juntão. E você já sabe, né, rapaziada? Você aí que tá assistindo, vem ser cria.